Olá novamente a todos, aqui é a Bianca e hoje a gente vai fazer a questão de número 7, tá bom? A gente vai resolver a questão de número 7 da OBFEP de 2019, agora é a segunda fase, tá? Nível B, essa questão, e hoje a gente vai estar resolvendo ela. Então vamos lá? A questão diz o seguinte: na figura ao lado, vemos um raio de luz atravessando um prisma que está envolvido pelo ar. Entretanto, quando o feixe de luz refrata, uma porção dele reflete. A intensidade refletida aumenta à medida que o ângulo de incidência aumenta, podendo chegar a 100%, reflexão total, sobre certas condições. Sendo assim, o caminho da luz, representado na figura, trata apenas de uma parcela da luz incidente, aquela que emergiu pela segunda fase. Existe uma outra parcela da luz incidente que emergiu na terceira fase e que não foi retratada. Com base no enunciado e na imagem, letra A. Determine o índice de refração do material que constitui o prisma, lembrando que a lei de refração dá, que é igual a seno de I vezes N1 é igual a seno de R vezes N2. Letra B. Considerando que, devido à simetria, o ângulo de incidência da luz na segunda fase é 37 graus, determine um ângulo de emergência para a parcela de luz que refletiu na segunda fase e refratou na terceira, tá bom? Alguns dados, ele diz que o seno de 37 graus é igual ao cosseno de 53 graus, que é igual a 0,6. E o cosseno de 37 graus é igual ao seno de 53 graus, que é igual a 0,8. Ok, então vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês essa representação desse triângulo, que vai ser como se fosse o nosso prisma lá da figura da nossa questão, tá? E observe o seguinte: de acordo com a figura, nós temos uma luz, tá? Essa luz, ela segue esse caminho aqui. Ela faz toda essa trajetória até aqui, tá? Isso em vermelho é a nossa luz. Nós temos aqui um ângulo de 37 graus, tá bom? Até aí tudo bem. Agora eu vou mudar a canetinha aqui para a gente observar o seguinte, ó. Pense o seguinte, vamos considerar que eu tenho um raio que está incidindo nessa direção aqui, tá bom? Quando o raio está incidindo nessa direção, eu tenho justamente um ângulo de 53 graus, tá? 53 graus. Aqui, eu tenho um outro ângulo, um ângulo de 37 graus. Até aí tudo bem. Aqui nós temos em cima que um raio está incidindo, né? É um raio incidente, justamente, tá? Quando ele passa por aqui, eu vou mudar aqui a caneta. Quando ele passa por aqui, ó, agora em rosa, que vocês estão vendo, nós temos um raio que agora está sendo refratado. Ou seja, ele mudou de direção de propagação, né? Sua propagação mudou de direção quando atravessou essa superfície aqui, em vermelho, tá bom? Então, nós temos os ângulos aqui e vamos à questão. Ela diz o seguinte, ó. Pela lei da refração, temos o seguinte, temos que N1 vezes o seno de I é igual a N2 vezes o seno de R. O que é esse NI? Esse NI é o nosso índice de refração do meio 1. Nós temos aqui, ó, na nossa figura aqui, nós temos primeira fase, segunda fase, terceira fase, tá bom? Observem bem isso. Vamos lá. Então, o índice de refração no meio 1 é o N1. Nós temos o seno de I, que é justamente o seno do ângulo incidente. Quem é o ângulo incidente? Nós temos o ângulo incidente, é justamente aqui, ó, o seno desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, tá? O seno desse ângulo. Ok. Nós temos que o nosso N2 é o nosso índice de refração do meio 2, tá bom? Qual é o nosso meio 2 aqui, ó? Vamos considerar que o nosso meio 2 já é essa segunda fase aqui, tá? Vamos lá. Agora, o nosso seno de R é justamente o seno do ângulo refratado. Qual é o ângulo aqui do raio refratado? É esse ângulo aqui,
37. Então, é o seno de 53 e o seno de 37 que a gente vai calcular. Então, vamos lá? Então, eu vou utilizar, a partir dessa lei de refração, o seguinte. Eu tenho que o meu N1 vai ser igual a 1, o meu seno vai ser o seno de 53, porque justamente ele quer o seno do ângulo incidente, e lá o ângulo é 53 graus, tá? Tem o meu N2, que eu não tenho, e eu tenho um seno agora de 37 graus, que é justamente o seno do ângulo refratado, tá bom? Bom, resolvendo aqui, eu tenho que seno de 53, lá naquela tabelinha, lá no começo, ele já dá a resposta, tá bom? Tem uma tabelinha aqui com todos os senos aqui, o ângulo e o seno desses ângulos, tá? É só substituir, tá bom? Substituindo, N2 vezes 0,6, tá bom? Seno de 37, 0,6. Uma vez 0,8, 0,8, né? N2 vezes 0,6. Bom, agora eu vou passar esse N2 para o outro lado e passar esse 0,8 aqui, dividindo por 0,6. Então, vai ficar 0,8, que divide o quê? 0,6, tá bom? Fazendo essa continha, eu vou ter que meu N2 aqui vai ser 1,33. Nosso N2 é justamente o índice de refração do meio 2, tá bom? E assim resolvemos a letra A. Agora, a gente vai para a letra B, que diz o seguinte, né? Considerando que, devido à simetria, um ângulo de incidência da luz na segunda fase é 37 graus. Determine um ângulo de emergência para a parcela de luz que refletiu na segunda fase e refratou na terceira, tá bom? Então, vamos lá. Ó, novamente, ele quer saber o ângulo de emergência aqui, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Nós temos que a nossa luz, ela segue o seguinte esquema aqui, né? Ela passa por aqui, vem e faz o quê? Ela sai, né? Ela sai bem por aqui, pelo finalzinho aqui. Mas nós temos que a direção para essa questão é a luz, né? Justamente ela vai seguir o seguinte caminho, né? Seguinte trajetória, né? Ela vai primeiramente passar por aqui, tá bom? A nossa luz. O raio, esse raio de luz vai ser refletido aqui na segunda fase. Ele entra pela primeira fase, vai ser refletido na segunda fase e justamente vai ser refratado e vai sair por aqui, justamente na terceira fase. Então, aqui é a primeira fase, tá? Aqui é a segunda e aqui é a nossa terceira, né? Então, a luz, né? Esse raio de luz, ele justamente vai seguir esse caminho, vai ser refletido e vai ser refratado aqui na terceira fase, né? Então, é justamente isso a nossa resposta da letra B, tá bom? Nosso prisma aí é uma questão que exige um pouquinho de conhecimento, dessa questão de ângulos e tudo mais, é muito importante, tá bom? E, bom, é isso. Espero que tenha ficado claro para todos. E muito obrigada!